Árvore da vida, Árvore da vida. que a gente foi proibido desde a expulsão do paraíso. Lá no comecinho. Que história é essa? O que é a árvore da vida? O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? São metafóricas ou eram árvores que tinham frutos e uma podia Tem uma pergunta, ser comida e a outra não? essa é uma pergunta difícil de responder. Mas também tanta árvore para comer, os caras quiseram comer. Logo aquela, né? Não, também Deus falou que não podia, né? Era só não ter falado nada que eles nem iam saber. Pois é, porque a proibição desperta o desejo, né? Eu acredito, na minha leitura, eu faço uma leitura natural do texto bíblico, né? Respeitando o gênero literário. O texto O que é uma leitura natural? Aquilo que o que você leria naturalmente. Se você abrisse a Bíblia e lesse, se você não tivesse informado de todas as teorias que existem de leitura e tudo mais, você abre o texto. Uma criança que nunca... Ela abriu o texto ali, ela lê aquilo como história, como um fato que aconteceu, não é? Ela não tem problema nenhum com Deus ter criado o mundo em 6 dias enfim, essas coisas todas. Então, eu sigo uma leitura, procuro fazer uma leitura natural do texto, não é? E uma leitura natural o texto se apresenta como histórico e a história é que Deus, ao criar o homem, colocou ele... depois que criou a mulher, que ele foi para o jardim, né? O homem foi criado fora do jardim, Deus colocou uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa era proibido, ele não podia comer do fruto. E mais no centro do jardim tinha a árvore da vida, que daria a vida eterna. E colocou o homem eles se alimentavam constantemente dessa árvore? A gente não sabe, porque... A criação e a queda do homem pode ter sido tudo no mesmo dia, Vilela. Ah, é? Pode ter sido tudo no mesmo dia. Foi criado? Foi criado, recebeu a ordem, deu nome aos animais e Deus já tinha dado cria a mulher se apresenta, é tentada pela serpente e aí toda as consequências disso aí. Pode ter sido tudo no mesmo dia. Ou então, vamos supor, né? 2, 3 dias, muito, muito rápido. Tudo pode acontecer muito rápido. E eu creio que eram árvores literais e o fruto era literal. E ele é mencionado lá no final do livro de Apocalipse, quando, estando lá nesse novo céu e nova terra que eu mencionei. Então, e a serpente era Lúcifer, ou não necessariamente? Ou era um outro demônio? Não, ele é chamado na Bíblia de a antiga serpente, o dragão, Satanás, o enganador de todo mundo. Então era o próprio. A tarefa era tão importante que ele não mandou emissário, não. Foi ele. E quando o pessoal fala em fruto, todo mundo pensa em maçã. Não necessariamente era uma maçã. Não era uma jaca. Não sabemos. Era um fruto, era bonito, era gostoso, era agradável à vista e bom para comer. Então, por conta dessa descrição, o que se aproxima mais que a gente conhece seria a maçã. Então, o pessoal associa a figura da maçã, mas na realidade não é dito que fruto era. Depois a maçã se popularizou como sendo o símbolo daquele fruto, né? O fruto proibido, aí ficou relacionado com a questão sexual, porque você vê que tem gente que diz que o pecado deles, comer o fruto, era eles terem relações e tudo mais, não é? O que se fosse, não seria não pecado. Faz sentido, não seria pecado. Até aquele momento, Deus não tinha proibido absolutamente nada. Eles só tiveram vergonha da nudez, né? Da nudez, exatamente. Por quê? Porque até então era normal para eles do jeito que eles estavam. Estavam nus e Deus tinha dito crescer e multiplicar. Então, como é que cresce e multiplica, não é? Exato. Então... Aí, isso é muito do catolicismo medieval, das interpretações dos teólogos da Idade Medieval, que eram muito levados pelo método alegórico de Orígenes, né? E então tinham essas ideias aí. E o pecado é o mesmo replicado da queda de Satanás, porque... ele queria ser como Deus e ele propôs isso para Adão e Adão e Eva queriam ser como Deus, é isso ou não? É isso aí. A proposta era
era vamos dizer assim, era um reflexo daquilo que tinha acontecido com Satanás. A gente tem duas passagens no Antigo Testamento que aparentemente tratam disso, Vilela. Aparentemente, Uma é Isaías 14 e a outra é Ezequiel 28. Nessas duas passagens é relatado, uma fala do rei de Tiro e a outra do rei da Babilônia. E uma se refere ao rei de Tiro dizendo: como caíste do céu, ó estrela da alva. E essa expressão Lúcifer, que é traduzido como estrela da alva, o pessoal entende que o profeta Isaías estava falando de duas coisas ao mesmo tempo. Estava falando do orgulho da queda do rei de Tiro e do orgulho da queda de Lúcifer. E a descrição que se faz ali é uma descrição que não dá para você aplicar somente a um ser humano. Mesmo que ele seja arrogante, rico, resplendoroso, não dá. E Ezequiel 28 é a mesma coisa. Quando fala do rei da Babilônia, é exatamente a mesma coisa. Então, por aqueles relatos, a gente entende que Satanás era um anjo criado por Deus, um querubim mais especificamente, que quis ser igual a Deus e foi derrubado da sua posição. E a partir daí, isso que aconteceu com Satanás tornou-se o protótipo, ou vamos dizer assim, o referencial, paradigma de alguém que se torna orgulhoso e cai. No livro de Provérbios está dizendo que antes da queda vem o orgulho. E lá na primeira carta de Paulo a Timóteo recebe a seguinte orientação: não coloque alguém que é novato para ser presbítero, para ser líder da igreja, para que ele não se envaideça e incorra na condenação do diabo. Ou seja, mais uma vez, essa história é trazida. Orgulho e vaidade. Orgulho, vaidade, que então a gente chega à conclusão que a queda de Satanás foi isso. Então, foi aqui que ele tentou o casal e ofereceu conhecimento, ser igual a Deus. Estava assim, mexendo com o orgulho deles, né? Com a vaidade deles. E então, eles que não precisavam disso, eles podiam ter dito não, eles acabam fazendo e caindo nessa armadilha e verificaram depois que eles não haviam se tornado como Deus. Numa coisa, eles passaram a conhecer o bem e o mal, só que de forma experimental, que é diferente de como Deus conhece o bem e o mal. Deus não conhece o bem e o mal por experiência, mas eles passaram a conhecer. E não foi uma coisa boa, não. Imagino. E qual é a relação, qual que é o que a gente pode aprender com essa árvore da vida aparecendo no Gênesis e no final no Apocalipse? Por que ele abre e fecha a Bíblia, essa árvore? Eu gosto Esse assunto, né? eu gosto da ideia, que não é minha, naturalmente. Eu gosto da ideia de alguns teólogos de que essa árvore representa a pessoa de Cristo. Ah, é? Ela representa a pessoa de Cristo, porque é dela que procede a vida eterna. O próprio Jesus Cristo falou que ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele falou sobre: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, é uma figura da pessoa de Cristo, em quem a gente tem a vida eterna, perdão de pecados, um novo relacionamento com Deus. Abre e fecha a história da redenção. E apropriado, porque a história da redenção são 4 etapas. Primeiro, a criação, tudo foi criado através de Cristo. Depois, a queda, eles se desviaram da pessoa de Cristo. Depois, a redenção, feita através de Cristo. E a consumação, Cristo no paraíso, sendo a fonte da vida eterna para todo o novo povo de Deus que vai estar lá presente. Então, ele fecha tudo isso. Então, é um resumo muito pequeno de uma história maravilhosa que começou lá na eternidade.